Boa noite, mais uma live para a gaveta, mais uma live para a lista. Estou muito feliz, minha 60ª live, só gente bacana. Olá, Helena. Há um ano atrás eu comecei a fazer essa sequência de live e agora hoje é a número 60. Entrei para brincar e fiquei. E vou continuar, porque para o mês de maio eu tenho live até o final do mês. Depois a gente vê o que a gente faz em junho. Sejam muito bem-vindos. Hoje o tema é gravidez e maternidade de um jeito descomplicado. Oi, Dani, saudade. Chamei para conversar uma pessoa que tem 3 crianças, como é que ela dá conta de estar com o Instagram em dia, com as crianças sempre bonitinho, postando. É muito legal, acompanho ela assim e convidei, ela aceitou. Agora vamos esperar ela entrar, né, para a gente desenvolver essa conversa aqui. Dani, depois das 9h30 eu tenho outra live que é a comemorativa, né? Porque exatamente hoje faz um ano que eu comecei a fazer as minhas lives, 14 de maio de 2020. Então estamos em 14 de maio de 2021, ainda lidando com a pandemia e fazendo live, conversando com gente bacana que tem história legal para a gente compartilhar. E histórias para inspirar, né? Então estamos esperando aqui a Paloma entrar. Eu já tinha falado com ela. Aí daqui a pouquinho acho que ela já vai entrar. E Dani, a semana passada eu falei com o Lázaro. E aí essa semana, boa noite, Anselmo. Essa semana, Danilo, seja bem-vindo. E vou fazer uma outra de Marias Casamenteiras. Eles vão contar pra gente uns casamentos aí muito doidos que eles fazem lá, casamentos diferentes, né? Vamos lá, ela já tá aqui, eu vou convidá-la. Muito bem. Vou convidar minha convidada de hoje. Vou receber a minha convidada de hoje. Vamos lá. Só você... Vamos lá. Tá ao vivo. Vamos ver se tá certo. A gente faz um monte de live, mas todas são uma diferente da outra. Sempre é uma novidade. Eu participei de uma outra, estava vendo umas lives essa semana, caiu a live 5 vezes, mas a gente retorna. A gente vai continuando. Não está conseguindo, Paloma? Convidei, agora você precisa aceitar aí e entrar. Vamos lá, bastante gente. Companhia do Toque Toque. Tenho, né? Companhia do Toque Toque. A gente precisa marcar uma live, cara. Vamos lá, vou chamar a... Olha, tem que ser no celular, viu, Paloma? Ah, beleza. Agora eu Olá, Boa noite. boa noite. Eu estava clicando aqui e não estava aceitando a solicitação. Às vezes acontece isso, menina. Ao vivo é assim, né? É assim que a gente fala na televisão, ao vivo acontece de tudo. De tudo. Nossa É. Senhora, tudo bem? Ai, Boa noite, tudo boa bem. noite. Boa noite, tudo certo. Então, assim, para a gente não perder tempo, porque a nossa pauta aqui tá show de bola. A Paloma vai contar um monte de coisa legal pra gente. Então, eu já vou começar logo, já vou começar começando. Eu sou Tá Isabel ótimo. Bossi, eu sou coach pessoal, né? Eu trabalho com pessoas que têm histórias legais para compartilhar aqui, né?
Eu comecei essa atividade de live há um ano atrás, exatamente hoje, dia 14 de maio de 2020. E aí eu comecei a chamar as pessoas para conversar a respeito do mesmo assunto. O assunto era enfrentando desafios na pandemia. E aí saí fazendo, só que eu não imaginava, Paloma, que um ano depois eu ainda ia estar aqui lidando com esse assunto. Né? Um ano a gente ainda está aqui falando sobre isso. Mas como eu trabalho com positividade, né? Então ser positivo não significa que a gente não tem pensamento negativo. Significa que a gente não vai permitir que esse pensamento negativo comande a vida da gente. Então por isso que eu trago um monte de gente legal aqui para conversar, para mostrar que existe sim, existe vida na live, existe descobertas, conquistas na live, na live não na pandemia, né? Existe vida na pandemia, né? Todos que eu conversei aqui, a pessoa sempre tem alguma coisa para inspirar, né? E é legal. Eu não sei se essa é a sua primeira live? Primeira, Isabela. Primeira, olha. Olha, a próxima live que vai ser Eu sou às mais um 9, bastidor. às 9h30, eu vou fazer a comemorativa. Até a Helena me falou, mas escuta, você não vai fazer uma live com a Paloma? Eu falei, a Paloma é às 8, às 9h30. Eu vou fazer uma que a gente nunca esquece como foi a primeira vez. Porque todo mundo que eu conversei, basicamente, foi a primeira live comigo. Então, assim, a pessoa fez comigo, depois eu vi a pessoa sair fazendo. Então, eu acho isso muito legal. Bom, e aí eu tenho o prazer aqui de estar conversando hoje com a Paloma, né? Ela é jornalista e mãe, e vai contar pra gente como que eu sigo esse perfil, contar para a mamãe, porque eu fiquei muito curiosa. E ela coloca lá, gente, um monte de coisa. As crianças indo para a escola e as crianças dormindo. Eu falei, ela precisa contar para a gente como é que ela consegue tudo isso. Né? Ela precisa dizer para a gente como que ela consegue. Eu fui buscar umas coisas aqui dos meus pequenos grandes, porque os meus pequenos agora têm 25 e 23. E aí eu fui buscar umas coisas, porque eu vi você anotando algumas coisas, tipo uma madeira, não sei o que. Eu falei, gente, eu tenho um caderninho desse. Eu acho que eu até coloquei lá no seu perfil. Eu tenho um caderninho desse, também anotava tudo, né? Ela vai falar pra gente sobre maternidade na pandemia, home office com as crianças, a gravidez na pandemia, volta às aulas, para a aula, volta à aula, né? E a conquista que ela teve na pandemia, né? Então seja muito bem-vinda aqui, Paloma, tá? E Obrigada. a live é sua. Prazer falar com você. Bom, para quem não me conhece, né? Isabel já adiantou aí, eu sou jornalista, estou 17 anos já trabalhando com jornalismo esportivo, né? Que não tem nada a ver com o mundo materno, mas há 4 anos e meio eu vivo a função que eu considero assim, a função mais importante da minha vida, que é uma missão mesmo, que é ser mãe, né? Eu sou mãe da Melissa, que tem 4 anos e meio, sou mãe do Rodrigo, que vai fazer agora 2 anos e 3 meses, sou mãe do Antônio, que é o bebê da pandemia, né? Ele foi gerado, gestado, né? Enfim, ele só conhece pandemia. Ele vai fazer 4 meses agora no final do mês, né? E aí você estava falando contar para a mamãe, que é o Instagram que eu tenho, que eu conto um pouquinho da nossa rotina, aproveito para dar algumas dicas, para falar um pouco das coisas que a gente vai aprendendo, né? Porque assim, a maternidade é um aprendizado diário, né? A gente aprende com as crianças, a gente aprende com os erros, a gente aprende com os tombos, com os gritos, a gente aprende com tudo, né? E na verdade, assim, até a ideia de criar o Contar para a Mamãe, inicialmente, lá atrás, antes de eu ter da Melissa, a ideia era até fazer um canal de YouTube que eu pudesse dar dicas. Por quê? Porque quando a gente ficou grávido da Melissa, que foi uma surpresa, mas assim, a gente já estava no momento do casamento que a gente queria, já estava começando a discutir isso e tudo mais, a gente não tinha nenhuma criança próxima, assim, no contato direto na família. Então, nós somos os primeiros, né? Então, assim, eu não sou tia ainda, né? Eu não tenho, assim, crianças próximas. A gente tem crianças em Araraquara, que já é uma, né? A gente não consegue contato tão direto. E aí, minhas amigas fizeram um chá de bebê pra gente, e aí tinha um joguinho de perguntas. Perguntas bobas, assim, da rotina de criar filho. O que você faz quando uma criança tá com cólica? Sabe? E aí eu
Nossa, a gente foi péssimo, a gente errou tudo, a gente não sabia nada. A gente não sabia nada sobre a maternidade. E não é nem que eu não estivesse me preparando, mas eu estava me preparando muito para o parto. Eu acho que é muito natural que a mulher se prepare muito, estude muito o parto, os processos, como é que você quer que aconteça a cada momento. E a gente não pensa muito no pós, né? Da vida inteira Aham. pela frente depois. E aí eu me dei conta de que eu não sabia nada e comecei a correr atrás. Meu Deus, eu preciso me informar, eu preciso saber. Porque a gente fala, até fica aquela coisa, trocar fralda, trocar fralda, amamentar, mas nem fala muito o que é amamentar. Tem que ser precisa, Aham. né? Não é ter o peito só e trocar fralda também. Tudo bem, trocar fralda é a parte mais fácil, né? É só ter Aham. coragem de dar um cocô, basicamente. E aí, e aí eu comecei a correr atrás e buscar mais informações e descobrir muita coisa, porque é um universo à parte mesmo a maternidade, Sim. né? Acho que vivendo ela intensamente a gente se dá conta, né, de quantas coisas envolvem isso. E aí eu me dei conta que não era só a rotina, o trocar fralda, a cólica, uma introdução alimentar, essas coisas que fazem parte, né, dos alcances, né, das conquistas infantis, mas também tem a parte educacional que podia ser além do que eu recebi dos meus pais, do que meus pais receberam dos meus avós, que era um tipo de caminho, de olhar para a criança totalmente diferente, que tem até a ver com isso que você trabalha, que é a positividade, né? Que é Uhum. uma criação com afeto, que é educação positiva, que é não punir, é ensinar, que é tratar a criança como um ser humano pensante, que pode fazer sim suas escolhas. E aí, quanto mais eu estudei isso, e quanto mais eu estudo isso, mais eu me interesso por isso, eu acho super maravilhoso, sim. E aí chegou um momento que eu achei que seria legal começar a compartilhar um pouco dessa rotina. Porque principalmente quando você é mãe de primeira viagem, você não sabia o que procurar. Eu, por muitas vezes, quando eu estava grávida da Melissa, eu entrava no computador, eu ligava no Google, tipo, o que eu digito? O que eu preciso saber? Por onde eu começo? Eu não sabia. E eu achei que compartilhar essa rotina, que é uma coisa que eu não tive contato, porque eu não tinha um bebê, uma criança próxima ali do convívio diário, Certo. fosse legal, fosse interessante. E, enfim, daí foi que eu comecei com contar para a mamãe, compartilhando um pouco da nossa rotina, da Melissa, que era chamada para ser da minha toda hora, e era um desastre, era um desespero, porque ela não sabia. Enfim, e coisas relacionadas à gravidez, a viajar com criança, enfim. Aí estava aí, desde 2018, agora esse mês, fazer 4 anos de Ah, conta para mamãe, da mente tudo possível, quando dá, quando é é. possível. O que é legal isso da tecnologia hoje em dia é que vocês, né, já estão fazendo isso. Então, as novas mães, as mães jovens, já têm esse contato com vocês, essa troca. Mas que nem assim, você começou a falar, né? O que que eu faço? Eu também. Eu sou a mais nova aqui de casa, né? Então, os meus irmãos mais velhos já tinham crianças mais grandes. Aí, quando eu casei, que tive a Maria Paula, eu também não sabia por onde começar. Aliás, assim, eu tenho um episódio de uma amiga minha que quando eu ia dar banho, a Maria Paula chorava, mas chorava, chorava. Aí um dia, é a minha vizinha. Aí ela me chamou um dia, Isabel, eu posso ir na sua casa para ver você? O que que acontece? Que tem uma certa hora que a Maria Paula, né? Aí eu falei, acho que é hora do banho, né? Eu posso ir aí na sua casa na hora do banho? Falei, pode. Aí o que que acontecia? Eu punha pouca água na banheira, porque eu tinha medo de afogar a Maria Paula, e a água esfriava, e a criança E o banho é chorava uma de frio. tortura para ela. Aí ela, não, Isabel, peraí. E a minha mãe, ela é ótima, mas assim, ela também tinha medo, porque assim, a gente passou muitos anos sem ter um bebê. Então, assim, minha mãe não pegava eles assim, pequeno, e falava, vou ajudar a dar um banho, como você tem a Helena e tem sua mãe, que são mais jovens, né? Minha mãe tinha mais idade. Então, assim, eu aprendi muito, assim, com os outros. E na minha época tinha uma revista, acho que chamava Mamãe Bebê, alguma coisa. E aí eu comecei a comprar, né? Mas a prática, não tem nada, teoria e prática, né? É muito bonito na teoria, mas e a prática? Continua aí. Não, com certeza. A vida, né? É isso, os tombos, eles
ensinam muito, assim, na maternidade. E dessa questão, assim, de coisas práticas, é até engraçado. Eu recebo muita pergunta desse tipo de coisa, assim. Como é que dá banho? Como é que você usa para segurar? Coisa tipo toalha, mas você enrola no primeiro na qual toalha, depois põe na outra. Então, assim, são coisas bem. E para quem já é mãe, é até bem banal. Você fala, nossa, como assim? Você guardou o body no guarda-roupa e não na cômoda? Tipo, você troca aquela criança toda casada, você tira o body e aí você tem que levar a criança até no guarda-roupa para pegar outra. Mas quando você é mãe de primeira viagem, você faz tudo errado. Eu fiz tudo errado. Eu coloquei lacinho, sapatinho e tudo na cômoda e passei por esses perrengues de estar com a criança toda pelada, pegando friagem, ali, ter que correr até o guarda-roupa, pegar a roupinha para trocar, enfim. A maternidade tem disso, né? Então, está aprendizado. Amo essa bagunça e que caos. legal. Ai, mas isso é muito legal. E aí, para a gente conversar, eu fui buscar algumas coisas, e aí, assim, eu tenho só dois, né? Mas a Maria Paula, ela foi planejada, né? Então, Maria Paula, eu fiquei 4 anos casada, e aí a gente, agora vamos ter um filho, e foi planejado. Eu tenho uma fita cassete, sabe que tem gente que ainda sabe o que é fita cassete? Eu tenho uma fita cassete Eu sei. ai, bebê, bababá, né? Eu tenho. Pergunta se eu tenho do Fernando? Não. Não. Não, Não tenho. é difícil. Eu Aí, sou muito bom, esforçada para ter tudo igual, mas é difícil. Chega o segundo, caos. exatamente. Nós aqui em casa também. Tudo que faz para um, faz para o outro, né? A gente sempre primou para isso. Mas essas pequenas coisas, assim, a gente falhou. Então, por exemplo, aí eu fui buscar uma fitinha de filmadora, e essa fitinha Nossa, aqui tinha festa muito dessa em junina casa. da creche, despedida do Fê da creche. Mas tem da Maria? Não, né? Não sei. Mas acontece para assistir, né? Eu tenho o sapatinho da Maria Paula, mas não tenho do Fernando. Tudo bem, mas você tem algumas coisas juntas, algumas coisas outras. Eu também eu tenho algumas caixas que eu vou guardando. Eu tenho até o umbigo, tá? Uhum. Eu tenho os dentes. Eu tenho os dentes de Tá vendo? todos. Eu não cheguei Doutora nessa Helena fase Caparica, ainda. olha aqui, os dentes de todo mundo, doutora Helena. Não sei se está condicionado certo, mas eu tenho. Mas e aí, Se conta pegar a pra gente carga agora, não tem problema. de maternidade nesse tempo da pandemia. Gravidez e maternidade, né? Eu acho que é um consenso geral que é uma bênção e também, ao mesmo tempo, assim, uma dificuldade, dos maiores desafios assim que as mães podiam enfrentar. Acho que cada faixa etária tem uma dificuldade diferente, né? Eu falo pela faixa etária dos meus filhos, que ainda estão na educação infantil, graças a Deus, não estão sendo alfabetizados, que eu imagino que para a educação em casa deve ser a fase mais difícil, porque as crianças elas não param, elas não param para ficar ali focadas no computador por muito tempo, e aí é uma perda que realmente é um atraso que é difícil, né? Não tem muito como Aham. compensar, quando é mais velho já consegue ter mais esse foco, essa concentração no computador, né? E então, na parte educacional, eles super se deram mal com o processo todo de usar computador e tudo mais, eles não gostavam, eles gostam de computador para assistir filminho, para jogar joguinho, então para a gente, assim, chegou num momento ali da pandemia que estava sendo muito desgastante emocionalmente para eles e para mim também, forçar eles a ficar lá e controlar eles ali sentados o tempo todo. Então, chegou um momento que eu falei, olha, eu vou fazer o que eu consegui aqui de homeschool, que não é educação à distância, né? Que é a mãe ali Tá. ensinando na Aham. prática, na vivência e tudo mais, alguns conceitos para as crianças, e aproveitando os exemplos da vida, os que vão acontecendo, para você conseguir passar algumas coisas. Então, eu usava brinquedos para ensinar a Melissa a somar, a fazer conta. A gente trabalhou muito o alfabeto, enfim. E aí, agora, quando ela voltou para a escola, eles foram lapidando, obviamente, com muito mais competência do que eu. Mas a gente abriu mão do EAD. E aí, eu vivi uma situação muito complicada, assim, eu imagino que muitas mães tenham vivido a mesma coisa, que é o acúmulo
de muitas funções ao mesmo tempo. Meu marido sim. continuou trabalhando na rua, né? Ele continua, a gente é jornalista e ele é repórter, então ele precisa estar no lugar, não adianta ele ficar aqui em casa. Então ele continua indo para a rua e eu acabei absorvendo muito ao longo do dia, da rotina de casa. Então, Certo. como a nossa funcionária estava na casa dela, a gente estava pagando, mas para ela ficar lá protegida, eu cuidava da limpeza da casa, eu cuidava da alimentação da casa, eu cuidava das crianças, eu fazia atividade para as crianças e eu trabalhava normal, meu horário normal, de tal horas a tal horas, da integral. E eu nunca tinha trabalhado home office, né? Eu sempre tive na redação e tudo mais. Então, para mim, até a descoberta do home office foi um processo, porque Tá. a gente tem uma função que a gente está o tempo inteiro conversando, e aí o home office você tem que estar muito mais ali no WhatsApp, a gente usou muito o WhatsApp, e aí as Certo. reuniões, mas aí eu ficava com medo, às vezes as crianças demandavam muito, porque para uma criança pequena, é muito difícil você explicar para ela que a mamãe está em casa, mas a mamãe não pode brincar com ela agora. E nem Tá. daqui a pouco, nem daqui a pouco, e nem assim, 200 vezes daqui a pouco. Então, assim, tudo foi um aprendizado mesmo, e assim, foi um desgaste muito grande mesmo. Porque para eles estavam querendo conviver. Rodriguinho ele era muito novo ainda para começar a brincar com a Melissa. Agora eles já estão brincando mais juntos, Ah, tá. né? Ele começou a andar na pandemia, né? Ele fez 2 anos, começou a pandemia. Aí ele começou Tá. a andar ali naquele primeiro mês da pandemia. E então ele não falava, ele falava algumas palavras, ele parou de falar durante a pandemia, aí ele passou só a gritar, e aí no começo desse ano, quando ele estava fazendo 2 anos, ele fez 1 ano e começou a pandemia, eu falei 2, né? Eu falei Ah, errado. tá Ele fez certo. 1 ano e começou a pandemia. Aí agora fez dois Tá. anos, agora em fevereiro, final de fevereiro, e ele voltou a falar, graças a Deus, mas ele estava atrasado, e ele está atrasado na fala por causa da pandemia. Eu cheguei até a ler algumas matérias, algumas pesquisas nesse sentido de que, de fato, houve esse atraso por falta de contato com outras crianças, por falta de contato com outros adultos também, com a sociedade, com o convívio social e tudo mais, porque a gente acabou ficando muito isolado dentro de casa, Aham. muita tela, né? Hoje eu consegui controlar melhor o acesso à tela, mas no começo, naquele caos que estava em casa, até a gente conseguir se organizar, eu acabei colocando eles muito em tela, assim, eu não me orgulho, mas não tinha o que fazer, entendeu? Eu precisava trabalhar, eu precisava ir para reunião, né, virtual, mas eu precisava fazer a reunião, eu precisava fazer comida para eles comerem, e, meu Sim. Deus do céu, as crianças comem o dia inteiro, o dia inteiro fazendo comida. Eu estava falando isso hoje com a minha faxineira aqui. Ela veio aqui, eu falei assim, cara, eu nunca gastei tanto dinheiro com comida como nesse último ano. E olha que a Não, gente não primeiro que tem tá muito criança aqui, caro, né? né? É Meu, muito, muito caro. é o dia inteiro. Você tá assim, É, tá na hora do almoço, tá na hora do... Eu também, eu trabalho em casa. Esse ano eu também estou trabalhando em casa. Atendo, às vezes, fora, você sabe que eu sou personal organizer, então a gente vai. Mas esse é difícil. ano eu não pude ir na casa de ninguém, né? E aí é louco isso, porque daí eu concentrei alguns trabalhos em casa. E aí a gente tem filho grande, mas é a mesma coisa, né? É uma demanda. Eu não estou acostumado com todo mundo em casa. O Fernando faz o Nesp Rio Claro, está em casa há 1 ano. A Maria está aqui. O meu marido trabalha em casa o dia inteiro. E aí, assim, eu precisei tomar algumas atitudes aqui, precisamos fazer algumas reuniões, por quê? Porque eu não estou acostumada, ninguém estava acostumado com tudo. Então a gente fez um Sim, quadro, eu estava numa outra reunião, né? Eu estou num grupo de desorganizador crônico, de desorganização crônica, e a gente estava falando como que a gente organiza algumas coisas. Eu falei, eu fiz um quadro, a gente tem um quadro aqui em casa, grudado ali no escritório, segunda a uhum. domingo, qual atividade que cada um faz, né? Porque Ah, parece coisa de criança, né? Mas na verdade, precisamos fazer isso. não, mas a gente aqui também, assim, no dia 1 da pandemia, no dia 1 que eu fiquei em casa, que na verdade, assim, oficialmente não tinha começado ainda a pandemia, ninguém usava máscara ainda, mas eu precisei ir na pediatra, não pude levar as crianças para a escolinha naquele dia, e aí voltei para. E aí meu chefe falou: não, então você volta para sua casa à tarde e você trabalha de casa, porque já estava se discutindo muito isso e tal. Eu cheguei em casa, eles começaram a bagunçar tudo. Eu pensei, não, eu falei, peraí, a gente precisa se organizar. Então, dia 1, eu falei, não, vamos mudar essa estrutura aqui de casa, senão não vai dar certo. Aí eu desmontei o quarto do Rodrigo,
Trouxe Tá, tudo dele para o quarto da Melissa, juntei as duas camas, né? Transformei o quarto das crianças e transformei o tá. quarto do Rodrigo em quarto de bagunça, de brinquedo, de tudo, para o caos ficar assim, minimamente retido ali, assim. Para a Tá, gente conseguir tá. ter o mínimo de organização dentro de casa. Aí meu marido chegou do trabalho, eu falei, ó, já desmonta aquele berço lá, já traz para cá, já instala aqui, tudo. Porque Ah, senão vai dar certo. Você tem certeza? Vai juntar os dois. O Rodrigo ainda não dormia à noite, né? Ele tinha 1 ano e um mês, assim, nem isso. Ele não dormia a noite inteira, ele acordava várias vezes durante a noite ainda. Eu falei, não, tenho certeza. E aí vamos começar. E aí, obviamente, né? Salvo as proporções, eu montei uma rotina, montei com a Melissa, até acho que eu registrei no tá, Conta Pra Mamãe, que a gente fez a legal. canetinha bonitinha. Naquele momento ainda não tinha aula EAD, porque a escola estava em férias, e eles também estavam se descobrindo ali como é que ia montar, né? Escola infantil nunca tinha feito EAD antes. E aí Aham, a gente montou uma lista de horários com o que teria em cada horário, até para eu conseguir me organizar. E depois a gente foi adaptando, quando as aulas começaram, que eu sabia que horário que ela ia ter aula e tudo mais, enfim, a gente foi adaptando e no final aquele quadro de rotina ficou durante todo o processo, assim, até praticamente eles voltarem para as aulas no final do ano passado, no começo desse ano. E super nos ajudou. A rotina, a organização do dia ali, de saber que de tal horas a tal horas eles iam tomar café da manhã, e aí depois eles iam fazer o bom dia, que a gente fala, que é o escovar os dentes, trocar o pijama, lavar o rosto, fazer xixi, trocar fralda, enfim. E aí depois tá. esse horário ia ter um brincar livre, aí até tal horas, aí tem um lanchinho, aí depois do lanchinho a gente vai fazer uma atividade de artesanato, aí depois dessa atividade vocês vão para o celular, que é a hora que a mamãe vai fazer comida, porque o meu horário de trabalho era um período, né, assim, do horário do almoço para a tarde, assim, que começava a trabalhar. Então Tá. amanhã eu fazia bem focadinho para eles, aí punha para dormir à tarde, depois do almoço, enfim, tinha tudo uma sequencinha bem organizadinha mesmo para a gente conseguir ter um raciocínio. Para eles foi importante também, porque para eles também foi uma mudança de rotina, né, que bagunçou muito a cabeça deles. Então eles começaram a entender o dia e isso deixava eles mais tranquilos, menos ansiosos, assim, com o que vai acontecer agora. Então eu quero comer de novo, então aí eles, não, filha, agora esse é o horário que nós vamos fazer tal coisa, lembra? Ah, então tá, mamãe, vou pro quarto brincar. E aí a gente Tá. conseguiu ir na medida do possível, não era tudo flores também, mas a gente conseguiu organizar, assim, então foi bom isso. E, É bem legal isso que você está falando, porque assim, você está falando e a gente fica voltando no tempo, né? Acho que tem bastante gente aí voltando no tempo. E quando a gente ficava com o Fernando e a Maria, eles ficaram na creche, a gente era funcionário da USP, né? E aí a gente conseguiu a creche para eles. Eles tinham, então, você chegar lá na creche, na escolinha, né? Tem lá toda a rotina deles. E aí, de final de semana, a gente deixava aquilo livre. Quando chegava segunda-feira, elas falavam assim pra gente: vocês estragam as crianças no final de semana, né? Que a criança não tem rotina. E nas férias ficava pior. Mas ficava pior pra gente porque não tinha rotina. A criança, ela acostuma com uma rotina. É muito não faz tranquilo isso. bem para a criança, a Faz bem previsibilidade, pra ela criança. deixa a criança mais tranquila. Isso, ela Então, saber as coisas que ela tem, que ela pode fazer, e aí, assim, hoje, como profissional de organização, então é isso mesmo, o caminho é exatamente esse. Nossa, mas é isso, tal hora a criança tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, vai comer, vai fazer. E a criança também pode ajudar, né? Ela pode guardar os brinquedos depois que ela brinca, a gente já vai dando algumas coisas. Tem uma tabela bem legal que circula aí na internet, é só colocar lá atividade para as crianças. Tem desde os 2 anos até maiores, o que é que eles podem fazer em casa, né? Eles podem ajudar também. sim, com certeza, com certeza. E aí também, assim, né? Quando dá tudo errado também, sempre tem massinha. Dá massinha para criança que funciona. Dura bastante tempo a brincadeira, porque às vezes você fica 2 horas planejando uma atividade, com tinta, com não sei o que lá, com florzinha, com natureza, né? E aí, em 10 minutos, a criança brincou lá e cansou. Aí você fala, meu Deus, eu não consegui E deixar o computador. agora?
E agora? Achei que eu ia conseguir distrair por uma hora e meia, só deu 15 minutos. Ah, não. Assim, eu tive algumas situações em que eu precisava fazer reunião e eu sabia do horário, então ia lá, montava todo um planejamento para eles estarem fazendo tal coisa naquele horário e não dá certo, criança no colo chorando, assim. É uma Aham. realidade de muitas mães na pandemia, Sim, sim, muitas mães. E é uma realidade. desculpa. Não, pode Não, falar. eu ia falar que ainda assim, né, ainda conseguindo manter essa rotina e conseguir controlar muito a ansiedade deles, a pandemia deixou eles muito irritadiços, assim, a gente percebeu isso com a volta às aulas, assim. Quando eles voltaram para a escolinha, foi tanto que assim eu conversei com várias amigas, várias pessoas vieram perguntar, porque eu falei no contar para a mamãe que eles tinham voltado para as aulas, né? Aham, E eu falo, mudaram da água para o vinho, assim, é uma mudança muito gigantesca e perceptível de comportamento. Eles ficaram muito mais leves, muito mais alegres. É o contato com outras crianças, é o ambiente que muda, enfim, eles sabem, dá para perceber claramente, assim. Então, aham, super vale a pena, assim, se alguém tiver na dúvida, é claro que você tem que pesar o risco. Se você tem uma certo. criança que tem algum problema de saúde ali, eu talvez não mandasse. No meu caso, meu marido nunca deixou de ir para a rua trabalhar, né? O único período que ele não foi o período que eu tive Covid, e ele não pegou, mas eu tive Covid e a gente ficou isolado em casa. Eu e as Tá. crianças, no caso, né? Mas, assim, todo o resto do tempo da pandemia, meu marido foi para a rua trabalhar. E ele trabalha em contato, muitas vezes, muito próximo com o risco, né? Então, assim, Sim, pra gente, eles só tem ganho, assim, deles voltarem para a escolinha. Claro que quando ficou a fase vermelha agora, né, nesse ano, agora em 2021, a gente optou por tirar da escolinha. Não, assim, pelo risco e também pela lotação dos hospitais. A gente achou que era fazer a nossa parte também, evitar uma possível propagação do contágio. A gente tirou eles, aí na fase emergencial as escolas de fato pararam, a gente ficou mais um mês com eles em casa, mas aí foi um outro mês totalmente diferente, porque a gente já tinha o Antônio aqui, né? O Antônio era bebezinho. aham, aham. Mas, Ai, que legal. Ai, e como é que é, assim, como é que eles receberam o Antônio? a gente, o fato deles estarem maiores já é uma coisa muito boa, né? Então, assim, a Melissa, por exemplo, ela acompanhou todo o processo da barriga crescendo com muito Aham, amor, é muito carinhosa, é muito ansiosa e tudo mais. E o Rodrigo ainda não entende direito, mas ele já não é um filho único, né? Ele já nasceu como segundo é, filho, então para ele não tem aquela coisa de perder espaço, nada disso, né? Então, a gravidez complicou muito para mim, porque cada gravidez ela é diferente. Ai, meu Deus! Oba! Oba, oba, oba! Oba! Temos visita na live! Temos visita! Noite! Oi, Melissa! Boa noite, meu amor. Peraí que tem outra criança aqui. Oi! Aqui, Cadê? ó. Cadê? Oi, Rodrigo! Oi, Tá na Ligo! porta? Ai, que legal! Tina mandar? Olha os tios e as vovós aí, morrendo de saudade. Peraí que eles vão Ai, destruir a live, porque eles são assim, eles são do... E aqui o ó o Antônio. Antônio! Oh, meu Deus, tá dormindo? Vamos falar baixinho. Oh, levou tudo embora. Calça, Bel. Boa noite, Esse é o marido. Oi, boa tudo noite aí, bem? tudo bem? Deixa eu só Ai, encostar a pronto. porta aqui, gente, porque A senão família vai já ser matou a mais... saudade. A Tá família já vendo? matou a Não, saudade. mamãe em Vovô, casa. vovó, os tios, todo mundo já matou a saudade, porque tá todo mundo aí. Eu tava vendo a porta mexendo aqui, eu falei, não vai dar certo. Ai, não lembro nem do que eu Ai, tava que legal. falando, Isabel. Hã? Não lembro nem do que eu tava falando. Ah, a gente estava falando da recepção Sei, das né, crianças, né? Isso, do Antônio, né? Então, é. eu, na verdade, eu sofri muito, eu acabei cortando muito das atividades que eu preparava para eles, porque me faltou disposição mesmo, assim. Falo, cada gravidez é única, essa foi a mais difícil de todas, com certeza. Eu passei muito mal, assim, eu tive quase 4 meses seguidos de enxaqueca constante, eu cheguei a ser internada, enfim, foi super complicado, né, nesse período de Covid e tudo mais, então dava um pouco de insegurança durante o processo e tal. Aham. Na reta final eu tive pressão alta,
mesmo tomando remédio, eu acabei tendo um parto prematuro, né? O Antônio nasceu um mês antes. Então, assim, como foi muito difícil para mim, eu acabei me dedicando menos a eles no período da gravidez, assim. Fiquei muito cansada, muito exaurida, e ainda estava trabalhando, né? Enfim, ainda estava com todas as funções aqui de casa. Em determinado momento a nossa funcionária voltou, mas ainda assim, né? Eu estava aqui o dia inteiro, não tem como, né? Mas com as crianças é um amor, assim, é uma coisa deliciosa, assim. O Rodriguinho, ele sentiu um pouco mais a chegada do Antônio, porque o Antônio está o tempo inteiro no meu colo, ainda mais porque ele era um bebê prematuro, então ele ficou um periodinho na UTI, e aí quando ele veio para casa, ele tinha perdido muito peso, ele precisava ganhar peso, ele não estava ganhando peso, então eu tive que fazer uma amamentação muito específica e assim, muito controlado o tempo inteiro, então eu estava o tempo inteiro com ele dando mamar, praticamente ele ficava o dia inteiro no meu colo. E aí, isso, né, como o Rodriguinho, ele estava indo para a escola, então tudo bem, mas aí, a partir do momento que ele voltou para casa, nesse período da fase vermelha e da fase emergencial, ele sentiu bastante, assim. E daí, enfim, né, faz parte, mas ainda assim, ele é muito carinhoso com o Antônio, a Melissa é muito carinhosa com o Antônio, e eles se dão super bem, assim, sabe? Eu acho que esse ciúminho que o Rodrigo sentiu é muito normal, assim, é muito humano dele sentir que ele come quando a mamãe tá dando colo para outra criança. Mas nada que sim, faça ele sentir ter alguma coisa negativa com relação ao irmão, entendeu? Então, super, super, super tranquilo. Nós temos uma perguntinha do tio Heraldo aqui, ó. Essa proximidade da família durante a pandemia, você acha que fortaleceu a família em tempos de relacionamento e que vai ficar para sempre? Eu espero que acho que sim, né? Chega um momento que a gente depende um do outro ali, a gente depende do companheirismo, eu acho. Tinha até uma piada da pandemia, né? Que o casal na pandemia ou separava ou fazia filho. Não, eles caíram na piada, né? Mas assim, eu a acho gente já que tinha um relacionamento né, eu acho muito que foi fechado. A pandemia está sendo a prova de fogo, eu acho, né? Para quem não estava acostumado a ficar com o marido em casa, então agora é a prova de fogo. É isso que você falou. Eu não tenho do que reclamar, porque assim, é aquela né, história que falam, né? Pai não ajuda. Pai é pai. Né? Mãe é mãe, pai é pai também. Pai tem que ajudar a mãe, pai tem suas coisas. E graças a Deus, primeiro que assim, eu nunca nem tinha raciocinado muito isso antes de virar mãe, porque meu pai sempre foi um cara pai mesmo, assim, aquela coisa que ele falava, eu faço questão de buscar vocês na balada de madrugada, eu faço questão pra isso, então, meu pai sempre foi super, super, super pai. Dentro da educação japonesa, ali da rigidez, de cobrar muito, tudo, mas não foi esse baita pai, amoroso, enfim, nunca deixou faltar nada pra gente. E o Anselmo também tem isso. E ele é muito presente, ele que dá banho nas crianças, ele que põe pra dormir. Ele não está pondo as crianças para dormir hoje porque eu tô aqui. Ele põe todos os dias. Eu participo ali do início, a gente faz a meditação, eu ouço a primeira historinha e depois eu saio, ele que finaliza ali, entendeu? Antes, quando ele fazia futebol, quando ele ainda trabalhava com esporte, às vezes ele tinha que fazer jogo, daí eu fazia esse processo porque ele não estava aqui no horário. Mas agora que ele já tá, que ele foi, né, que ele foi pro jornalismo mesmo, e aí ele não trabalha mais à noite, o horário dele é fixo agora, então ele faz todos os dias, assim. Então eu não tenho do que reclamar. E aí, óbvio, né, a gente sempre se ajudou muito aqui e as coisas vão. E ele olha pra mim e fala, você não tá bem, não faz nada, não faz nem, sabe? E a gente... Ai, que legal, isso é muito bom. Mas você falou uma coisa muito legal, e você falou de meditação, conta isso para mim. Então, nessa segunda parada das aulas agora, né, de quando virou a fase vermelha, que a gente tirou as crianças da escola, e aí depois emergencial, de fato as escolas pararam e tudo mais, foi um mês e pouco, que eles ficaram fora da aula, eu já tinha experiência de saber como é que eram as crianças em casa. E aí com o Antônio, com as necessidades que ele tinha, porque ele só recebeu alta desse mamar controlado ali na ponta do lápis um tempo depois, né? E ele só fazia isso
porque ele precisava. Depois disso, ele é livre demanda, mas ele acaba, né, ele acabou criando hábitos, então ele tem uns hábitos de horário ali mais ou menos definidos, assim. Ele é um bebê mais reguladinho até. Mas aí eu já sabia dos estresses, eu já sabia dos pontos mais difíceis das crianças em casa e eu estou em licença maternidade também, o que facilita muito. Então eu comecei a pensar em várias alternativas para o dia todo deles. Primeiro, ter quase zero tela, porque tela, celular, tablet, joguinho, essas coisas salvam muito a vida das mães. Eu não condeno, de verdade, assim, porque eu uso também. E eu acho que tem horas, você não tem babá, você, assim, você precisa, sabe, assim, conseguir refazer coisas. Como é que você cozinha coisa com 3 crianças penduradas? Não tem como, entendeu? Então, sim, criança pequena às vezes vai para tela, mas assim, eu queria tirar quase 100%, e assim, boa parte dos dias eu tirei 100%, mas eu queria criar uma rotina que fosse tranquila para eles. E aí, eu lembrei quando eu era criança, né, no colégio que eu estudava, a professora levava a gente para a sala, que era a capela da escola, deitava todos os alunos no chão, porque era uma sala carpetada, e começava a falar as coisas que era uma meditação. Ela não dava esse nome, né, mas era uma meditação. E aquilo era uma coisa que me fazia tão bem, que eu lembro até hoje, né? Puxando muito brevemente na minha memória, aquilo já volta. Eu lembro das palavras dela, eu lembro dela falando que o corpinho começava a ficar pesado, que os bracinhos começavam a ficar pesados, as perninhas. Eu lembro de detalhes daquilo. Eu não tenho uma memória fotográfica assim para as coisas. Então, eu comecei a lembrar daquilo e aquilo me fazia bem. Eu pensei, poxa, eu vou tentar trazer aquilo para eles. Então, dentro da rotina do sono, que é uma coisa que eu digo que é a maior conquista que a gente fez na pandemia aqui dentro de casa foi a rotina do sono. Porque a gente já tem um cronograma muito fixo de horário, que é jantar, tomar banho, escovar os dentes, né? Pôr pijama, escovar os dentes e ir pro quarto. Aí, a partir desse momento, a gente conta 3 historinhas, apaga as luzes e silêncio. Eles já acostumaram, no começo, óbvio, eles queriam conversar, queriam mais historinha, queriam enrolar, sair da cama, voltar. Mas com o tempo eles foram pegando e se entendendo, aí eu acho que é um pouco da persistência também do pai e mãe, eles foram pegando, eles foram entendendo, e aí eles foram já naturalmente fazendo isso. Com isso, o Rodrigo, que não dormia a noite toda, passou a dormir a noite toda, muito rapidamente. Enfim, e aí a gente foi adicionando algumas coisas, a gente foi comprando livros diferentes, a gente foi buscando histórias diferentes e a gente foi incluindo, né, algumas coisas desse processo, com a chegada do Antônio, tem beijinho de boa noite no Antônio e tudo mais. E tem a meditação, que foi a última coisa que entrou. Então, depois que eles vão para o quarto, antes de começar as histórias, a gente apaga as luzes e eu fazia essa meditação, né, falando as coisas que eu lembrava mesmo da minha cabeça. E aí o Danilo, o irmão do meu marido, meu cunhado, ele um dia conversando com meu marido, fazendo reiki nele, ele falou, você precisa meditar, e tem um app muito bom de meditação, que é do monge que é amigo dele, né, colega da família, tudo. Dá uma olhada, vê se você gosta. E aí, quando a gente baixou para ver, tinha a meditação de criança. Eu falei, nossa, você para a idade ainda. Então, assim, é um avanço para o que eu fazia, né? E aí o fato de ter uma voz de monge, muito calma ali, conversando com as crianças e trazendo elementos novos, então são várias meditações muito curtinhas, de 1 minuto e meio ali, tudo. Foi maravilhoso, eles adoram, hoje eles escolhem, e é engraçado, tem meditação do número, né? 1, 2, 1, 2, aí eles, 3! Os dois, aí tem a meditação do sim, senhor. Aí daqui a pouco eles estão, sim, senhor! Sim, senhor! Eles absorveram super bem nessa rotina da noite a meditação, eles pedem. O Rodrigo ele vai pro quarto depois do banho, geralmente ele toma banho antes da Melissa, então eu fico com ele lá já arrumando a baguncinha dos brinquedos e tudo mais, enquanto o Anselmo tá dando banho na Melissa. E ele já começa, meditação, meditação, que é meditação. Aí pega o celular, meditação, meditação. E se o celular está desbloqueado, ele já acha sozinho, ele já põe lá, ele já escolhe a que ele quer, já dá play. Que legal! Então, Nossa! assim,
A gente fica mais calmo, né? Eles ficam mais calmos também, apesar de toda a Sim, animação. É uma sim. partezinha do processo e é positivo em casa. Que legal. Eu tenho um amigo em Santos, a gente fez uma pós junto, e ele é educador físico, e ele inseriu numa parte do exercício, no final da aula, ele está inserindo um pequeno pedaço de meditação também, né? Ele me mandou umas fotos, tal. Eu falei, nossa, que bacana, porque eu conheço a meditação, faço meditação bem cedo, e eu sei assim quanto que ajuda a gente a pensar melhor, né? Acalmar um pouco, né? Ficar um pouco mais sereno, principalmente nesse período, né? É Nossa, um caminho assim que a gente encontra para falar com Deus, né? Para poder escutar também, né? Você fica naquele silêncio. Eu gosto da manhã, 6 horas da manhã, que é um horário que está tudo quietinho, porque depois a casa já começa a acordar, né? O cachorro já acorda, o cachorro acorda e já vem me chamar para dar comida. Ele tá doentinho, aí já tem o horário. Aí das 7 horas em diante acabou, não vai acontecer mais nada. Então, eu acho, nossa, essa coisa da meditação é muito legal. E você falar isso porque eles são tão pequenininhos e mais gente que está nos escutando aqui sabe que pode fazer essa experiência, né? Eu também quero falar uma coisa. Essa coisa de ter o horário, o Fernando e a Maria Paula, quando eram crianças, assim, era 9 horas, eu falo, a 9 horas acabou a casa, sabe? E era 9 horas. Não interessa se você vai ficar no seu quarto de olho aberto, não interessa. Essa hora é a hora que você vai desligar, né? E ficar tranquilinho, tal. A gente fazia essa dinâmica que funcionava muito bem, até para a gente poder descansar um pouquinho também, né? sim. A gente até brinca que o Antônio existe por causa da rotina do sono. Porque a gente antes era muito caótico, eu trabalhava até mais tarde, o Anselmo também, aí a gente chegava em casa aquela bagunça, aí até comer, tomar banho, às vezes tomar banho antes de comer, enfim. E aí, quando a gente conseguia terminar de colocar eles, de fato, eles dormirem, sair do quarto, já era tipo 11, 11h30 da noite, a gente já estava exausto, a gente ia dormir. Então não tinha mais Sim. noite depois de pôr eles para dormir. E aí, a partir do momento que a gente começou a fazer a rotina, e pra gente também foi bom porque a gente começou a organizar o horário da janta e tudo mais, a gente põe eles para dormir, eles dormem ali, e a gente tinha o horário de sentar, de assistir uma série, de tomar um vinho, de, sabe, de conseguir também curtir, nos curtir ali sem as crianças, né? A vida de casal também, que é importante, é muito saudável para a sanidade mental também durante a pandemia, né? É, E depois não está discutindo o problema, é o mercado que está caro, fez compra, é o tênis que precisa comprar, né? É a criança que vomitou, né? E isso não tem um momento ali de tipo, ó, vamos seu. agora, né? Exato, vamos Exato. agora curtir um pouco tudo mais. E aí, enfim, nesses momentos de tranquilidade demais, e de vida de casal demais, e de vinho demais, Antônio existe. Que bênção! Que Realmente, bênção! né? Ele é uma É uma criança mais bênção. sorridente que eu já vi na minha vida, assim, com o tamanho que ele tem, né? Melhor coisa Ah, que aconteceu. eu queria caminhar mais um pouquinho aqui, que eu tenho a formatura de um, aí tenho Não, o crisma do outro, e isso é muito agora, gostoso, né? e agora tenho Maria Paula, que já fez faculdade, e agora o próximo é o Fernando, né? O próximo ele está em casa, assim, agora começou teatro, né? Esse curso vai para frente um pouquinho, né? Mas são fases, né? Então, assim, você está naquela fase assim dos três pequenos, mas chega uma certa hora que essa diferença de idade não faz diferença nenhuma, né? Vai chegar uma hora que vai ter assim 17, 15, 13, são todos autônomos, né? E depois, quando vão ficando Sim, maior, vai ficando melhor, né? Assim, é muito legal isso, que existe uma diferença tão grande quando é pequeno e depois essa diferença, quando eles ficam mais velhos, não tem mais diferença nenhuma, né?
Então, é muito legal isso. Já são 10 para as 9, né? Você viu? Fala Como a hora passa, por isso que eu falei assim. eu converso com criança, com minha mãe, né? Que vê as crianças todo dia no. Eu fiquei conversando, às vezes eu fico conversando com a minha mãe, aí eu falo, ai, mãe, você precisa ir. Ela, eu não, vamos conversar, e o Big Brother, e não sei o que, qualquer coisa. Senão eu só converso com criança. Ai, que delícia! Ai, que ótimo. Então, você queria falar mais alguma coisa? A gente tem mais 10 minutinhos. Você queria dar mais alguma dica? Você anotou alguma coisa que você queria falar? Eu queria falar uma coisa que eu acho, que você estava falando aí, mostrando esses, né, diploma, álbum de formatura, é uma coisa que, assim, para mim parece que aconteceu ontem comigo, né? Eu era a pessoa que as pessoas falavam, ai, como você cresceu, e de repente eu já estava falando isso para todo mundo, e as crianças que eu pegava no colo agora já estão entrando na faculdade, enfim, né? Uma coisa, o tempo passa muito rápido. E aí, uma vez eu ouvi uma frase, eu não sei de quem que é essa frase, mas que eu tomo como um norte para minha vida na maternidade, que não importa quantos anos os seus filhos vivam, eles só vão ter 12 anos de infância. Então, seu filho pode viver 200 anos, 500 anos, ele só vai ter 12 anos de infância. E aí eu fico pensando, a Melissa já passou um terço disso, assim, é muito rápido, né? E se a gente não aproveita, se a gente não vive, se a gente não absorve isso e a gente não faz essa troca com as crianças, quando você vê, já foi, eles já não estão mais em casa, eles não são mais criança, eles já não querem mais vir pro seu colo, né? Eles não querem na escola, né? Agora esperar para você levar na escola, mas depois não quer mais, não quer, né? Então, assim, às vezes é difícil, a maternidade ela tem, né, uns momentos assim de ser cansativa mesmo. Eu acho que o preparo emocional e o estudar para isso me ajudaram muito assim a conseguir pensar racionalmente nos momentos em que às vezes a gente é muito levado só pela emoção ali, de conseguir ser o adulto ali naquela troca, né? Porque às vezes é difícil, a criança às vezes ela tá te testando mesmo, e não é por maldade, não é porque ela quer, é porque ela tem imaturidade emocional para lidar com as situações, né? E acho que se a gente sabe acolher esses momentos, e se a gente sabe lidar melhor com esse tipo de coisa, a gente está mais preparado para isso, a gente tem mais chance de aproveitar a infância das crianças mais integralmente, porque realmente passa muito rápido, assim. E aí, quando você vê, eles estão falando um monte de coisa que te impressiona, você fala, menina, de onde você tirou isso? Quem falou isso? A minha filha me fala pra mim, eu falo pra ela, né, agora com 3, olha, filha, a mamãe é uma só, você tem que esperar um pouquinho, a mamãe vai fazer alguma coisa, e já vem, né, te atender, não dá pra parar de falar com o papai para conversar com você, eu preciso terminar aqui, daí eu falo com você, e tudo bem, né, enfim, cuidar do Antônio e da mamá pro Antônio, e depois vem brincar com você, e aí eu sempre falo, mamãe é uma só, filha. Aí às vezes eu falo, ai filha, deixa a mamãe ficar um pouquinho sentada aqui, que a mamãe é filha de Deus também. E aí ela vira e mexe, ela está assim. Eu falo, Melissa, você não vai comer, meu amor? Ela, mamãe, eu sou uma só e agora eu tô brincando. Que engraçado. Ai, meu Deus. E ela fala, mamãe, eu sou uma só. E eu também sou filha de Deus, então deixa eu comer um chocolate agora, mamãe, que eu sou filha de Deus. Ai, que legal. Uma receitinha em formato infantil, assim. É um terror, Surpreendente. mas é muito bom. É muito bom, é isso. Assim, a gente precisa saber acolher a imaturidade emocional deles para a gente conseguir ter uma troca legal com eles, porque senão você fica o tempo inteiro só se estressando, e é muito difícil, o processo é estressante, é super compreensível, né? Eu entendo, eu não julgo mãe estressar, eu escolho outro caminho, né? Eu escolho um caminho que não é de punir a criança, que não é o de brigar com a criança, é um caminho de me centrar e não querer exigir dela coisas que eu esteja fazendo. Então, eu não posso exigir da criança que ela não grite se eu estou gritando com ela, que ela não bata se eu estou batendo nela.
Entendeu? Então, assim, eu escolhi um caminho de ensinar a eles o amor e que existe o caminho do diálogo. E eu negocio muito, eu apanho muito por isso, porque a minha filha ela é uma negociadora nata, Boa! ela não equilibrada, mas eu prefiro. Assim, é um caminho que eu acho que cria adultos menos frustrados na vida. Assim. Enfim, aproveito que você Maravilha, maravilha. Foi show conversar com você. Adorei. Assim, tô morrendo de saudade de todo mundo, né? Os encontros são lá em Araraquara e a gente Ah, foi é só em difícil, janeiro. né? Nós acabamos indo em janeiro ainda, ficamos lá nas nossas férias, que agora a gente tem uma casinha lá. Ficamos Ai, que lá, mas daí a gostoso. gente não voltou mais. Agora estou esperando a vacina ansiosamente, né? Acho que a minha idade está chegando. Eu fiquei feliz de fazer aniversário, porque aí eu fiquei mais velha para chegar mais perto da vacina. Nossa, eu vi no site, eu vou vacinar daqui, se tudo correr bem, que não está correndo, porque não tem IFA para né, já pararam a fabricação da Sim, vacina, mas se sim. tudo corresse bem, eu vacinaria daqui a 5 meses e meio. Eu não sei se isso vai acontecer. Mas Acho que estamos vamos na para fé, Nova né? York. Vamos para Nova York, nós gostamos dos Estados Unidos. Acho que é melhor a gente comprar Nossa, uma passagem para lá. todos os seus amigos de lá já foram vacinados e agora, um sem máscara, eu não sei se eu teria coragem já Eu nesse também não momento, né? Como teria. as pessoas já É, seria um pouco mais cautelosa ali de esperar, ver como é que andam as coisas, mas com certeza já estaria vacinado, você com certeza já estaria vacinada, mas, é. Bom, né? então para a gente encerrar, vamos Nossa encerrar essa comorbidade é ser live. brasileira, né? É, vamos encerrar essa live maravilhosa aqui com a Paloma, né? E a Paloma falou uma coisa muito importante. A gente precisa aproveitar esses 12 anos aí, né? E para isso a gente precisa estar acordado. E no coaching a gente trabalha muito esse acordar da pessoa, né? A gente trabalha agora, né? A pessoa fica olhando lá no passado, ou fica preocupado lá com o futuro, mas e o agora? A gente esquece de agora, né? E aí tem uma frase do Jung que diz assim: até você se tornar consciente, o inconsciente vai dirigir sua vida e você vai achar que isso é destino. Então vamos mudar isso, né? Vamos acordar e prestar atenção no que está acontecendo agora. Com Tá? certeza. Hoje a minha live número 60. Olha que legal, um número 60. Quero te agradecer muito por ter aceitado conversar comigo, ter me dado essa hora. Tá bom? Você pelo Adorei. convite. Vai ficar aqui no IGTV e vai para o meu canal do YouTube, Isabel Bossi. E já aproveito para convidar quem está aqui, que às 9h30 eu volto, que é a minha live comemorativa. Vou conversar com 3 parceiras minhas, nós vamos tomar vinho e falar sobre a experiência da primeira vez. Gente, mas é a primeira vez de live. Então vem lá às 9h30 de novo. Como foi a experiência da primeira vez. Muito obrigado por todo mundo que ficou. Muito obrigado, Paloma. Se em breve, se Obrigada Deus a quiser, a gente você. se encontra para conversar pessoalmente, para poder se abraçar, encontrar as crianças, conhecer o Antônio. Tá Com bom? Então certeza. fica com Deus. Muita saúde para vocês, tá bom? E para todo Beijo. mundo que ficou aqui Beijo com a para gente. todo mundo que ficou Beijo. aí até agora. Laís, Helena, Haroldo, Danilo, Heraldo. Obrigada, gente. Gente, tchau. Tchau, Obrigado. Até mais. Beijo. tchau.